Olá, boa tarde. Meu nome é Fábio Nasri, sou médico, sou da AME São Paulo. Nós vamos falar hoje para vocês brevemente sobre autoconhecimento e como o autoconhecimento pode ser uma oportunidade para a nossa evolução. Essa palestra está sendo gravada, né? Eu estou aqui na minha residência. Por conta da pandemia, a gente tem que acabar, infelizmente, limitando os nossos encontros. Mas vamos bater um papo com vocês sobre esse tema tão importante. Em primeiro lugar, o que é autoconhecimento? Né? Onde está o auto e onde está o conhecimento? O conhecimento ele é universal, né? Ele está em toda a nossa história espiritual. Tudo que nós precisamos conhecer a nosso respeito, ele vem no nosso espírito. Mas esse conhecimento, ele é limitado. Mesmo que nós estejamos na vida espiritual, ele tem limites. Ele não é um conhecimento onde a gente tem a condição de abarcar toda a nossa história de milênios, porque de verdade a gente não tem maturidade para descobrir isto. Mas nós temos a condição de saber uma pequena fração desse todo. E o que contém essa pequena fração? Essa pequena fração contém todo o conhecimento que você precisa para desenvolver nessa encarnação as suas habilidades. Mas, mais uma vez, você não tem acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento está no seu espírito. Infelizmente, nós temos uma capacidade muito pequena de captar coisas. Imagine que nosso cérebro ele é um órgão que está dentro de uma caixa fechada. Ele fica no escuro o tempo todo. O cérebro é um dos instrumentos pelos quais o seu espírito utiliza para perceber o mundo. Então não adianta necessariamente todo o conhecimento do seu eu, de tudo que é importante para você nesse momento, de como de fato é a sua personalidade, está no seu espírito. Porque a gente, na verdade, tem acesso a uma parcela pequena disso. E essa parcela pequena disso nós chamamos consciência. Então estamos aqui conscientes. Só que o nosso estado de consciência, ele também é limitado. Como eu falei, ele é limitado por tudo que o seu cérebro é capaz de perceber. Através da visão, através da audição, do paladar, do olfato. Mas o seu corpo também municia o seu cérebro de informações a respeito do estado dos seus órgãos, a respeito da sua posição no espaço, a respeito do que você nesse momento sente. Então, todas essas sensações, viscerais inclusive, são transmitidas para o seu cérebro, que processa tudo isso o tempo todo a uma velocidade absolutamente fantástica. Mas a gente não tem também consciência de tudo isso. Você, nessa hora, não tem consciência se você está liberando enzima gástrica ou não está. Você não tem consciência necessariamente de quanto está a sua pressão. Você pode ter sensações. E essas sensações, esses pequenos prints, podem levar você a ter, inclusive, emoções. E eu vou dar um exemplo. Então, quando nós estamos andando
e observamos uma cobra, a nossa visão vê a cobra, o nosso coração, isso é tão rápido que o nosso coração começa a bater mais rápido, acelerar, nós podemos suar, podemos nos contrair, e só aí o seu cérebro vai captar tudo isso e vai dizer para você, olha, é uma cobra e é bom você ter respeito por ela. E aí você sente medo. Não é o contrário. Não é que você olha a cobra, sente medo e tem essas emoções. Essas emoções vêm antes. Sendo que para nós espíritas, temos outras variáveis para o que nós percebemos do mundo, além do que nós enxergamos, além do que nós respiramos, além do que nós sentimos, além do que nosso corpo nos transmite. Nós temos a pineal. A pineal e os nossos centros de força, e por que não dizer célula a célula, perispírito, estão o tempo todo transmitindo também impressões, sensações, intuições. No caso de muitos médiuns, visão, audição, psicofonia e por aí vai. E o cérebro, então, tem que processar tudo isso. Mas, como nós também acreditamos no espírito, nós não vamos ser reducionistas de entender que o cérebro é o dono de toda essa situação. O que o cérebro faz com tudo isso? O que o cérebro faz com que toda a informação que o seu corpo manda, o que o cérebro faz com toda a audição, visão, ele transmite. Transmite para quem? O seu corpo mental. O seu corpo mental contra-checa com o seu perispírito. Manda de volta para o cérebro uma informação. Essa informação é processada no seu pré-frontal e você aí acaba tomando uma atitude. Então, todo esse processo a gente pode chamar de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento abrange não só o conhecimento das suas reações, das suas percepções, mas o conhecimento de como tudo o que te rodeia, do que você vê e do que você não vê, é entendido pelo seu espírito. Bom, aí nós temos mais alguns pontos a considerar. Né? Como é que eu faço tudo isso virar autoconhecimento? A primeira atitude é você estar atento. Quanto mais você estiver no aqui e no agora, mais noções e entendimentos você vai ter de tudo o que você está captando. Então, tudo que a gente fala a respeito de respirar, meditar, relaxar, orar, são formas de se perceber. No autoconhecimento, é muito importante que você tenha vontade, disciplina e honestidade. Por quê? Porque o seu cérebro vai mandar o tempo todo mensagens para você. Quando você estiver frente a alguém com quem você teve algum problema, seu corpo vai começar a registrar sensações e vai mandar para o seu cérebro. E o seu cérebro vai interpretar. E aí que começam os problemas. A gente gosta de contar historinha para a gente mesmo. A gente pode começar a achar que ficou incomodado, que não caiu bem uma determinada refeição, mas talvez a gente não chegue a ser honesto o suficiente para falar, olha, eu estou com raiva, estou com preguiça, estou triste. A minha vaidade
o meu orgulho não permitem determinada reação de abraçar alguém ou de voltar atrás. A situação e o nosso cérebro, o nosso corpo, vão mandar para o nosso corpo mental todas as informações necessárias. Mas lá tem um ponto no corpo mental que depende só do espírito, porque o corpo mental processa tudo que a gente observa e leva para o espírito. Quem responde é o espírito. E aí nós vamos ter a vontade. O espírito, então, ele tem que contra-checar com toda a nossa consciência, tudo que ele sabe da nossa consciência, tudo que está no nosso inconsciente, inclusive. Porque ali está o nosso mapa encarnatório. Lá estão as nossas provas kármicas. Lá estão as nossas cascas de banana que a gente vive escorregando. E ele e o espírito vai apontar. Olha, essa é uma pegadinha. Mas se nós não tivermos vontade, o corpo mental vai mandar uma informação menos feliz para o nosso cérebro, que vai tomar, por sua vez, uma atitude menos feliz. E aí podem começar problemas. Então, o autoconhecimento, ele parte de vários princípios. Primeiro, nós precisamos ser honestos com o que percebemos de informação do nosso corpo, dos nossos órgãos do sentido, da nossa pineal, de tudo o que chega para nós de informação. Nós temos que olhar com os olhos de quem quer ver, não dourar a pílula. Não dizer que tomamos determinada atitude porque o outro. Não tem outro. O único outro que tem aí é você mesmo. Então, na hora que nós tivermos honestidade a respeito das emissões que chegam para nós, daquilo que nós recebemos, que nos é emitido pelo ambiente, pelo mundo espiritual, nós vamos processar isso no nosso cérebro e levar isso para o nosso espírito. E dependendo do nosso escopo espiritual, dependendo da nossa vontade, dependendo do nosso planejamento kármico, dependendo do nível de interação que nós estamos tendo com o mundo espiritual, através da vivência diária do Evangelho, através da indubitável crença no porvir, no mundo espiritual, em tudo que nós já lemos, aí este espírito, se estiver já num nível pronto, ele vai dar o comando correto. E a palavra-chave é a nossa vontade. Como é que ele dá o comando? Ele dá o comando através do pensamento. Este pensamento entra através do corpo mental nas nossas entidades cerebrais responsáveis por processar esse pensamento e emitir uma opinião, emitir um determinado feixe de onda vibratória, determinar uma atitude, seja lá o que for. Quanto mais alinhado o nosso espírito estiver com o real propósito encarnatório, quanto mais alinhado o nosso espírito estiver com as entidades, com os nossos mentores, com o nosso planejamento, com o Evangelho de Jesus, com as leis de Deus que, por sinal, estão na nossa consciência, mais felizes seremos nós em nossas atitudes. Talvez aí, autoconhecimento não seja nada mais, nada menos do que estar alinhado entre o que se crê, o que se sente, o que se fala e o que se pensa.
E tudo isso está no nosso espírito. Muitas pessoas, sabe, acham que, e algumas de fato são assim, acham que têm uma missão na Terra. Todos nós temos uma. Mas talvez todas as situações que aconteçam repetidamente na nossa vida não sejam a não ser para fazer com que nós tenhamos a autopercepção. Então as pessoas vivem falando, puxa vida, tal coisa sempre acontece comigo. Puxa vida, tal coisa acontece toda hora. Puxa vida, eu sempre caio nessa armadilha. E vai continuar acontecendo, até um dia cair a ficha. Porque, muitas vezes, o único objetivo encarnatório que nós temos é o autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento leva à mudança de postura. O autoconhecimento, quando ele é realista, quando ele é de fato algo que nós empregamos, ele faz com que nós mudemos posturas, mudemos emissões, mudemos padrão vibratório, mudemos a nossa postura. E isso faz com que a gente evolua. A real evolução vem da mudança de postura. E se nós não tivermos muita honestidade com aquilo que faz, com aquilo que nos chega, nós não vamos mudar a postura. E se nós não mudarmos a nossa postura, nossa encarnação não vai ser efetiva. E se ela não for efetiva, não tem. Nós vamos ter que voltar. O que é reforma íntima? Reforma íntima é isso. É você, através de toda a instrumentação que lhe é dada, através de todos os recursos do seu corpo, através de todas as experiências com as quais você é confrontado aqui, você começar a fazer opções melhores. A gente opta o dia inteiro. O autoconhecimento, ele é uma grande expansão da nossa capacidade cognitiva. E ele é fruto da nossa conexão conosco. É lógico e é saudável que ao longo da vida, nossa capacidade de autoconhecimento nos seja facilitada por facilitadores que às vezes a gente nem reconhece. Exemplo, quais são os nossos maiores facilitadores para o nosso autoconhecimento? Aquelas pessoas que a gente, em geral, não quer ver nem pintada de ouro na frente. Os nossos inimigos, que de inimigo não tem nada. O que eles fazem? Eles colocam o dedo no nosso nariz e contam as verdades que a gente não quer ver. E a gente rechaça, a gente nega. Então, comecem a escutar e perceber situações nas quais as pessoas dizem coisas que a gente não quer. Ou quando a gente critica demais os outros, enxerga nos outros um monte de defeitos. Será que a gente não está enxergando nós mesmos? Será que isso não é uma transferência das nossas características? A gente só vê no outro aquilo que a gente tem. O que a gente não tem, não conhece, você não liga. Comece a prestar atenção nisso. Nós temos vários profissionais, como psicólogos, terapeutas, que estão aí também para nos ajudar nesse processo. Então, quando necessário for, uma ajuda terapêutica vai ser fundamental para você resolver questões. Um bom terapeuta leva você ao processo de autoconhecimento, a essa jornada. Existem outros instrumentos também, como eu falei, a própria meditação. Só recomendo que vocês não fiquem baixando aplicativos e tentando fazer isso sozinho. Melhor seria se vocês tivessem alguém te guiando nesse processo. Outros processos que levam ao autoconhecimento, né?
O autoconhecimento são momentos nos quais você está só e focado em você mesmo. Algumas pessoas vão praticar esporte, tem gente que corre, e quando está correndo, depois de determinado tempo de prática esportiva, eles começam a cair fichas, começam a ter ideias. Eu mesmo sou assim. Outros vão fazer yoga, outros vão fazer tai chi chuan. Eu conheço uma pessoa que senta numa poltrona e imagina que Jesus está na frente dela. E ela começa a conversar com ele. Contar mesmo. Mas a oração é um excelente método. Ler o Evangelho com olhos de quem quer ler a si próprio. Lá tem tudo. Basta vontade. Muitas pessoas que não fazem esse processo, elas acabam entrando no que a gente chama de um mecanismo de autopercepção, aonde elas vão rodando ideias e rodando pensamentos e ficam negligenciando todos os sinais externos. Negligenciam dores que o seu corpo manda, negligenciam sensações que o seu coração alerta, e elas começam a rodar planos no seu cérebro, que são planos praticamente delas para elas mesmas. Elas acabam ficando cegas ao ambiente, elas não interagem com o ambiente. São aquelas pessoas que falam sozinhas, que não escutam os outros, que acham que sabem tudo, que acham que dominam todas as situações e que acham que se conhecem muito bem. Ninguém se conhece muito bem se não se colocar à prova no mundo. Ninguém se conhece muito bem se ficar só num quarto fechado, lendo o Evangelho. Porque é importante você interagir. Interagir com o outro. É importante você se expor à raiva, se expor à tristeza, se expor ao público, se expor ao outro, se expor à vida. Só assim você vai receber do mundo insights que vão fazer você realmente começar a perceber quem você é. Porque dizer que você é muito bom, que você é muito legal e não sair de casa, é fácil. Dura você sair de casa, pegar o carro, tomar uma fechada, alguém bater no seu carro, você está no ponto de ônibus, alguém passa, molha a sua roupa, e você, não, você vai se perceber. É normal sentir raiva, é normal, um monte de coisas. O que não é normal? Não é normal você achar que não sente nada disso. Por quê? Porque se você ficar cada vez mais fechado em si próprio, o que vai acontecer é que o seu cérebro vai carecer de experiências. O que acontece com o cérebro que encarece de experiências, que carece de experiências, que não tem experiências, ele empobrece. A demência é um dos resultados desse empobrecimento. É claro que pessoas que têm menos experiências, é claro que pessoas que têm menos vivência demenciam mais. Tanto que uma das coisas que nós geriatras recomendamos para as pessoas em termos de treinamento de memória é se expor. Vai tocar um instrumento novo, vai aprender uma língua nova, vai fazer um trabalho voluntário, porque você aí se expõe a fatos novos. E aí o seu cérebro ganha possibilidades de contar para o seu espírito o que anda acontecendo. E o seu espírito, então, é capaz de mandar para o seu cérebro, através da sua vontade, ações construtivas, reparadoras, que vão realinhar você com a sua missão e vão fazer com que você vá paulatinamente mudando. Muitas pessoas chegam no consultório se queixando de falta de memória. Vocês já se perguntaram o que é
memória? Para que você precisa de memória? Para que você usa a memória? A única razão da gente ter memória, da gente se lembrar do que fez para programar as próximas ações. Nós vivemos, o nosso cérebro é uma máquina de programação, ele fica o tempo todo antecipando ações, antecipando o que vai acontecer, antecipando qualquer coisa, os seus próximos passos, quais são os próximos movimentos da sua boca, quais são os próximos movimentos do seu braço, qual o próximo movimento que o seu intestino vai fazer, quais são as próximas ações que você vai ter na vida. O cérebro é uma máquina de antecipações. Ele antecipa e apresenta as várias possibilidades para o seu espírito e ele decide. E muitas antecipações são absolutamente autônomas. Então, a nossa memória está aí para que nós nos antecipemos. Então, toda vez que você vai tomar uma atitude, ou toda vez que você vai fazer alguma coisa, você recorre ao seu cérebro. Você fala, lembra, aquela vez você fez aquilo e deu errado. Aquela vez você tomou tal caminho e caiu no buraco. Para isso que está a memória. Por isso que os animais, né, eles vivem o dia a dia, eles não têm muita memória, porque para eles todo dia é o primeiro dia. Mas nós temos memória que é para exatamente anteciparmos, e é por isso que nós evoluímos. Porque através da antecipação você sabe o que aconteceu, não quer tomar determinados caminhos, opta por outros e assim a gente evolui. Porque a gente aprende com o que aconteceu. Mas vou repetindo, as pessoas que vivem trancadas em si próprias, elas não têm essa abertura para o aprendizado. Elas estão muito seguras de si próprias. Elas já falam, não, já sei tudo, não, isso não, não. Elas criam antecipações que elas mesmas contam para si próprias, elas criam histórias e acreditam nessas histórias. Não tem como a gente evoluir desse jeito. E o que vai acontecendo com essas pessoas? Elas vão sendo cada vez mais fixadas nas histórias que elas contam para elas mesmas. Elas entram em verdadeiros padrões de fixação mental. Vamos para tal lugar? Não vou, porque lá vai ter tal coisa, sabe como é que é? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a tia não sei o que vai falar aquilo, seu pai vai falar aquilo, a sua mãe então não sei o que, então eu não vou. Ela já antecipou tudo. Então ela não se expôs. E o que acontece? Estas fixações mentais viram crenças. E a gente desencarna com essas crenças. Vocês já viram essas histórias em André Luiz? As fixações mentais começam assim. Começam com a nossa recusa em conhecer o ambiente, em experienciar, em abrir, em se auto-perceber. Porque depois de um tempo que nós criamos essas histórias para nós mesmos, nosso conhecimento vai embora. E no final, nossa memória também. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem demência ou que tem Alzheimer tem esta característica. Não, não é assim, porque essas condições clínicas são absolutamente muito abrangentes, as variáveis são várias e as possibilidades são infinitas. Mas que, com certeza, esse é um dos mecanismos disso, vocês não têm dúvida. Então, para concluir, o que eu posso dizer para vocês? O autoconhecimento é quase que uma profissão. Muitas vezes é a única motivação da sua encarnação. Porque se você sair desta encarnação se autoconhecendo, entendendo todas as suas qualidades e questões, como vaidade, orgulho, você, quando chegar no mundo espiritual, você vai chegar mais preparado. Até para uma outra encarnação
com uma capacidade melhor de entendimento. Isso vai te fazer pular etapas. E é por isso que o autoconhecimento é importante para a reforma íntima. Qual a forma de autoconhecimento? A primeira coisa é a honestidade. Para de contar a história para você mesmo. Não foi o outro, é você. Se está difícil, procura ajuda. Procura ajuda. E chega para o seu terapeuta e fala, eu quero me autoconhecer. Se você vai fazer isso através da meditação, se você vai fazer isso através da prece, se você não é espírita e vai no centro budista, se você também não é espírita e vai no ashram hindu, não importa. Se você não acredita em nada, comece uma jornada interna. Não importa o método, importa a vontade. Agora, é um processo longo, demanda esforço, demanda tempo, mas não tem coisa mais gostosa. E é como Paulo, né? É um tempo no deserto. É um tempo no deserto. Procura não usar muitos distratores, sabe? O autoconhecimento ele é simples. Não precisa ter 50 mil aplicativos. Não precisa ter 50 mil livros de autoajuda. Precisa ter vontade real e honesta. Disciplina, perseverança e honestidade. Bom, pessoal, era esse o recado que eu queria dar para vocês. E eu estou à disposição. Um grande abraço, agradeço o convite do IEE, essa instituição tão amiga, tão simpática. E nós da AME estamos de braços abertos, caso vocês precisem de nós. Fiquem bem.